Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler hoje aqui a partir do verso 1 até o verso 16. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 1 diz assim: Certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro, mas ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Eles lhe disseram: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e mesmo assim voltas para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. E tendo dito isto, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que falava do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos nós também para morrer com ele. Amém. Só até aqui hoje, e vamos meditar nesse texto das Escrituras, mas vamos orar. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, porque o Senhor nos concede mais uma vez o privilégio de estarmos aqui reunidos e meditarmos na Tua santa palavra. Pai, nós rogamos que o Senhor fale conosco, abra o nosso entendimento e nos dê compreensão da Sagrada Escritura, que o Teu Espírito trabalhe o nosso homem interior, que o Teu Espírito nos leve a uma vida que glorifique a Jesus. E é em nome de Jesus que nós oramos e te damos graças. Amém. Muito bem, queridos. Eu quero meditar nesse texto que nós lemos aqui, e eu quero falar sobre a difícil jornada dos cristãos neste mundo. A difícil jornada dos cristãos neste mundo. Nós vemos aqui que este capítulo descreve a doença, a morte e a ressurreição de Lázaro. Como vamos ver também, uma prova real, uma prova visível do poder divino de nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte, venceu a sepultura. Mas também vamos ver a estima, a afeição que nosso Senhor tem para com o seu povo. Esse texto mostra a natureza perfeita, a natureza humana perfeita do Senhor Jesus e como Ele se envolveu com as coisas dos homens, com o sofrimento dos homens, como Ele também passou por tantas coisas, e como então Ele teve compaixão, e o escritor aos Hebreus diz que Ele se tornou um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Nós vemos Jesus entristecido por causa das enfermidades que assola toda a humanidade, incluindo o seu povo. E o que aconteceu com Lázaro aqui nos ensina que, sem dúvida nenhuma, o Senhor Jesus ama
todos os seus discípulos, todos aqueles que são convertidos a eles, aqueles que são os verdadeiros cristãos. E mesmo sendo amados pelo Senhor, ainda o povo de Deus passa por lutas, por dificuldades, por doenças, assim como qualquer outra pessoa sobre a face da terra. A Bíblia é muito clara quando diz aqui que Lázaro era alguém a quem Jesus realmente amava. Jesus amava Lázaro, amava Maria, amava Marta, esta família que havia acolhido o Senhor em sua casa por muitas vezes, esta família que demonstrou grande afeto, grande amor pelo Senhor, e o Senhor os amava. Eram pessoas realmente piedosas, mas que estão passando por um momento muito difícil, né? Essas duas irmãs enfrentando um momento muito difícil. E eu quero falar aqui sobre este grande amor que o Senhor Jesus tem pelos seus discípulos. Jesus não está, o amor que Ele tem por nós, não depende daquilo que nós somos, não depende daquilo que nós fazemos. Nós já estudamos que na igreja do Senhor Jesus, há uma grande variedade de temperamentos, de personalidades. Nós falamos sobre isso, que a graça de Deus não nos coloca num único molde, nós não somos todos iguais. E na igreja do Senhor Jesus, então, existe uma grande variedade, né, de crescimento na graça. Uns crescem mais que o outro, outros levam mais tempo para crescer na graça, para conhecer o Senhor, para ter experiências com o Senhor. Mas sem dúvida nenhuma, os mais fracos e aqueles que muitas vezes se julgam insignificantes na obra de Deus, né, olham para os outros e se acham tão pequenos, não, tão sem nada para oferecer para o Senhor. Mas independente de tudo isto, todos são exatamente amados da mesma forma pelo Senhor. Tem pessoas que gostam, né, de se exaltar e dizem: o Senhor me ama muito. É verdade, mas Ele ama todos de igual forma. Deus não tem filhos prediletos. Existe sim aqueles que mais se aproximam dele e experimentam mais coisas dele. Nós vemos que Jesus tinha 12 discípulos, mas 3 deles faziam questão de estar sempre juntos, os outros talvez não faziam tanta questão. E tinha um que era mais ainda apaixonado por Jesus. Então, esse estava sempre lá, sentava ao lado de Jesus. Mas é porque, não porque Jesus amava mais a este do que aos outros, mas talvez este compreendia melhor o amor de Jesus e se achegava mais a Jesus. Mas ele não era o predileto de Jesus. Não existe isto no reino de Deus. Amém, queridos? Às vezes a pessoa pode pensar: mas acho que por causa do meu temperamento, né, o Senhor talvez não me ame tanto. Quantos aqui já não pensaram que não são amados pelo Senhor? Você olha para si mesmo e você se deprecia e acha que então o Senhor não te ama, ou que ama outros mais do que a você. Mas sabe, quando a gente olha para esses 3 irmãos aqui, Lázaro, Marta e Maria, eles eram bem diferentes uns dos outros. Marta era aquela pessoa explosiva, agitada, né? A gente já estudou sobre isto. Maria era aquela pessoa mais contemplativa, que se assentava aos pés do Senhor Jesus, e ela só queria saber de ouvir o Senhor. A respeito de Lázaro, a Bíblia não fala muita coisa sobre ele, mas
registra aqui no Evangelho de João que Lázaro era amado pelo Senhor Jesus. Então, queridos, vamos entender isto. A gente vê diferença entre nós, mas o Senhor nos olha e nos ama como somos. É lógico que Ele quer trabalhar com cada um e trabalha de uma forma diferente, mas Ele ama todos da mesma maneira, e eu acredito que todos nós também amamos o Senhor de todo o nosso coração. E quando a gente pensa sobre isto, então, quando a gente olha para o amor de Jesus, a gente não deve se sentir desanimado com as coisas que nos acontecem. Às vezes nós ficamos doentes e a gente fica meio chateado. A gente fala, puxa, parece que eu oro, mas o Senhor não faz nada. Às vezes a gente passa por lutas e dificuldades e a gente então põe a culpa em nós mesmos, mas ao mesmo tempo põe a culpa no Senhor. E a gente fala, eu tenho orado, mas é como que se eu oro, mas Ele não me ouve. Mas na verdade, queridos, a gente nunca deve duvidar do amor do Senhor, a gente não deve desanimar por causa das coisas que nos acontecem. E da mesma forma a gente não deve menosprezar ninguém por passar por lutas e dificuldades. Às vezes a gente vê alguém sofrendo, a gente fala, não sei não, esse irmão aí deve estar fazendo coisa errada. Não é verdade? Mas o que a Bíblia nos mostra aqui é que o amor que o Senhor tem por nós não nos separa das necessidades e enfermidades que são comuns à existência humana. Em João capítulo 16, verso 33, um verso bem conhecido, diz assim, eu vos tenho dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. Então, o que Jesus está dizendo para a sua igreja? Vocês vão passar por lutas, vocês vão passar por tribulações. Enquanto vocês estiverem neste mundo, vocês vão passar por muitas lutas e dificuldades. Pedro também nos ensina na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 12. Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Olha o que Pedro está dizendo, quando você estiver no meio do fogo, passando por lutas e dificuldades, não pensa que é uma coisa estranha que está acontecendo com você, não, porque Jesus disse que isso iria acontecer. Paulo vai um pouquinho mais longe, diz lá em Atos capítulo 14, verso 22, que por meio de muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. O que a Bíblia nos ensina, queridos, que a graça de Deus está sobre nós, mas a graça de Deus não é uma isenção para as doenças, para as lutas, para as necessidades que nós passamos, porque a graça de Deus está sobre nós, mas nós continuamos sendo seres humanos, vivendo num mundo mau, um mundo que está entregue ao maligno. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo. A palavra de Deus ainda nos diz que de todos os lados somos pressionados por aflições, mas jamais seremos esmagados. Diz que nós ficamos perplexos, ficamos na dúvida muitas vezes, mas isso não nos leva ao desespero. Somos perseguidos, mas não abandonados. E às vezes somos derrubados, mas não destruídos. Isso está lá na segunda carta aos Coríntios. Então, voltando aqui para o nosso texto, depois de pensar sobre
essas coisas que acontecem, a gente olha para Lázaro e ele ficou doente. E a sua doença foi progredindo e o levou até a morte. E ele era amado pelo Senhor Jesus e amava o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus tinha todo o poder e tem todo o poder sobre todas as enfermidades. E Jesus podia impedir essa doença. E Jesus podia eliminar essa doença do corpo de Lázaro. Isto se ele achasse conveniente no propósito eterno de Deus Pai. Então Jesus, que ama e que tem todo o poder e autoridade, por causa de um propósito muito maior do que a mente humana podia conceber, Jesus permitiu que Lázaro ficasse doente, sofresse ali com dores, com fadiga, foi ficando debilitado, foi sofrendo e morreu como qualquer outra pessoa. Então, queridos, uma grande lição que nós precisamos entender como cristãos, nesta difícil jornada neste mundo, é que nós precisamos entender o que o Senhor está nos ensinando aqui, porque nós vivemos num mundo mau, repleto, de doenças, de enfermidades e de morte. E uma das coisas que a gente precisa entender é que essas lutas e enfermidades, muitas vezes elas são um instrumento de Deus para nos provar. Não que Deus envia, eu não creio que Deus envie enfermidade sobre ninguém, mas Ele permite. E Ele permite que estas coisas venham como um instrumento para nos provar a nossa fé. Nós entendemos pelas Escrituras que muitas vezes essas coisas são permitidas como uma forma de disciplina do Senhor sobre o seu povo. Mas entendemos também pela palavra de Deus que muitas vezes não é nem por causa de uma prova, nem por causa de uma disciplina, mas é somente para que a glória de Deus se manifeste. E quando a glória de Deus se manifesta, então ela traz um grande benefício espiritual, tanto para a pessoa quanto para as pessoas ao derredor. Em João capítulo 9, nós lemos a respeito daquele cego de nascença, e os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele? Foi os pais? E Jesus diz: não, o problema não é o pecado, mas ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. E a respeito de Lázaro, Jesus fala: essa doença não é para a morte, mas é para que a glória de Deus se manifeste, para que o Filho de Deus, então, possa mostrar quem de fato Ele é. Então, uma coisa que a gente precisa entender, queridos, é que a doença não é um sinal de que Deus está insatisfeito com as nossas vidas, mas ela é geralmente permitida pelo Senhor para o bem das nossas almas. Amém? Então, quando a gente olha o que a enfermidade faz com um cristão verdadeiro, e eu não quero falar do lado físico, da questão, que a enfermidade traz dor, traz sofrimento, traz tristeza e outras coisas, mas eu quero pensar que a enfermidade nos afasta das afeições que nós podemos ter por este mundo. E com mais facilidade a gente para de olhar para o mundo e começa a olhar para o alto. Quem, quando já ficou doente, não pensou assim: eu preciso parar de fazer essas coisas erradas e me apegar mais com Deus? Quem nunca pensou dessa forma? Então veja, a doença nos faz largar das coisas deste mundo e nos faz olhar para o Senhor, nos faz olhar para o alto.
A gente pode pensar que a doença muitas vezes nos leva a ler mais a Bíblia. Ou não? Eu preciso me aproximar mais de Deus, eu preciso me apegar mais com o Senhor. E muitas vezes nos faz querer aprender a orar melhor. Talvez eu não estou sabendo orar direito. Eu preciso ler mais a Bíblia e aprender a orar. Então, muitas vezes, as doenças, as dificuldades, nos ajudam a mostrar o quanto nós cremos no Senhor. Eu preciso crer mais. Mas ela trabalha também com a nossa paciência, né? E também nos mostra onde está a nossa esperança. Em quem nós temos posto a nossa esperança. Porque muitas vezes a doença também nos traz à memória que nós não vamos viver neste mundo para sempre. E que de um jeito ou de outro nós vamos partir daqui. Então ela nos molda e nos treina para aquele grande dia quando nos encontraremos com o Senhor. Então, diante de tudo isto, queridos, a proposta é que a gente precisa ser paciente, quando ficarmos abatidos por causa de alguma enfermidade. Mas acima de tudo, a gente precisa crer que o Senhor nos ama, tanto quanto nós estamos com saúde, como quando nós estamos enfermos. Ok? Então nunca pense que o amor do Senhor por você é menos do que por outro, porque você está passando por alguma dificuldade. Mas uma coisa que a gente vai entender nesse texto também, é que Jesus é o nosso melhor amigo nos tempos de necessidade. Quando Lázaro adoeceu, qual foi a primeira atitude de Marta e Maria? Elas enviam um recado para Jesus, dizendo: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Mas quando a gente olha para a simplicidade, vamos dizer, desta oração que Marta e Maria fizeram, a gente vai perceber aqui que elas não pediram nada para Jesus. Elas não falaram: Senhor, corre aqui, vem depressa. Elas não pediram: Jesus, manda uma palavra e cura o meu irmão. Ela não disse: Senhor, ordena a saúde sobre o meu irmão. Elas simplesmente disseram: Senhor, aquele a quem amas está doente. E então deixaram o assunto nas mãos do Senhor. Não determinaram nada sobre o que Jesus devia fazer, quando Jesus devia fazer, como Jesus devia fazer. Simplesmente colocaram o assunto nas mãos do Senhor, no altar do Senhor, na plena confiança de que o Senhor Jesus faria o melhor em sua sabedoria e em seu amor pelo seu povo. Então, queridos, vamos aprender que a verdadeira fé, a verdadeira humildade dos cristãos consiste numa única coisa: uma graciosa submissão da nossa vontade à vontade do Senhor. Aprendemos que a verdadeira fé e a verdadeira humildade é fundamentada no amor que nosso Senhor Jesus Cristo tem por nossas vidas. Agora, eu não estou dizendo que você não deve orar pela cura. Eu estou mostrando aqui a confiança dessas duas mulheres em entregar o assunto nas mãos do Senhor Jesus. Mas não estou dizendo que você não pode pedir para Jesus te curar ou curar um familiar seu. Na verdade, você deve sim orar. Você deve buscar a cura, tanto para o seu corpo como para a sua alma, e a cura para os seus queridos. Você não deve ter receio de pedir que o Senhor cure você. No Salmo 103, verso 3, nós lemos que o Senhor é quem sara
todas as nossas enfermidades. Em Tiago capítulo 5, versos 14 e 15, nós lemos o seguinte: algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, será perdoado. Então a Bíblia mostra que você deve crer sim na cura, e deve pedir sim para que o Senhor cure você e cure os seus familiares. De forma nenhuma eu estou dizendo aqui que você deve ficar acomodado nas doenças, ou ficar acomodado quando um ente querido seu está enfermo. Não estamos falando sobre isto. Na verdade, nós devemos sim buscar a saúde dos nossos queridos e a nossa saúde, e fazer meio mesmo da medicina, porque eu creio que o Senhor deu sabedoria aos médicos, aos cientistas, para desenvolver os medicamentos. Mas a gente só não pode esquecer de uma coisa: que em primeiro lugar nós devemos buscar o Senhor, porque não existe um recurso melhor do que o Senhor. Remédios podem falhar, médicos, homens, podem falhar e falham, mas o Senhor jamais falha. E Ele é aquele que está sentado à direita de Deus Pai e intercede por nós. Então, queridos, quando somos assolados por algum tipo de doença, nós devemos olhar para Jó, que quando ficou doente, a sua primeira atitude foi se ajoelhar e adorar o Senhor, e dizendo: o Senhor sabe o que faz, o Senhor envia o mal, ou o Senhor envia o bem, o Senhor permite o mal, então eu que te adoro. Mas a gente pode olhar também para o rei Ezequias, que quando ficou doente, ele foi diante do altar do Senhor e derramou suas lágrimas, e pediu para que o Senhor o curasse. E tomando aqui o exemplo das irmãs de Lázaro, apresentarmos ao Senhor a nossa situação. É o que nós lemos em Filipenses capítulo 4, no verso 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, que a Bíblia diz aqui: não fique inquieto, não deixe que a inquietação tome conta dos seus sentimentos, mas se achegue ao Senhor, que é misericordioso, que é amável, que é gracioso para com o seu povo. Amém, queridos? Uma outra lição que nós vemos aqui nesse texto, o verso 4 diz assim: mas ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Vamos entender o que Jesus disse aqui quando ele disse: essa doença não é para a morte. Jesus não errou o diagnóstico, ele não vai morrer não, e de repente Lázaro morreu. O que Jesus estava dizendo era o seguinte: a morte não é o fim. Essa doença não é para a morte. Jesus estava dizendo que a morte não seria o resultado final dessa doença, mas na verdade o clímax de tudo isso seria Deus se manifestando com poder e glória, com amor, com sabedoria, para que através dessa manifestação da glória de Deus, os homens pudessem ver quem Ele é, e então proclamar as virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos versos 5 e 6 nós lemos que Jesus amava a Marta, a irmã dela, e Lázaro, mas ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Parece que Jesus fica indiferente. Ele recebe o recado, ele fala:
Não, tudo bem, não é para a morte não. E permanece 2 dias ali sem falar mais nada, sem fazer nada. Nada acontece. E por quê? Porque Jesus sabia qual era o melhor momento para fazer o melhor para o seu povo e então fortalecer a fé de cada um. Pensa bem, se você vê uma pessoa doente, e alguém chega e ora e a pessoa fica curada, você fala, nossa, que coisa. Aí você olha, o camarada está lá deitado, morto, gelado, alguém chega e fala, levanta, e aquela pessoa levanta. O que mais te impressiona? Então Jesus sabe o que ele precisa fazer, qual é o momento que ele tem que agir para fortalecer a fé e a esperança das pessoas. Então, aquilo que parecia ser uma cruel demora de nosso Senhor Jesus Cristo, foi na realidade a mais terna consideração com o bem-estar dos verdadeiros discípulos. E por isso Jesus, de forma proposital, retarda a sua viagem e chega lá em Betânia somente depois de 4 dias da morte de Lázaro, e Lázaro já está sepultado. Agora, queridos, Jesus sabia exatamente o que iria acontecer. Jesus sabia que Lázaro ia morrer, Jesus sabia que Lázaro ia ser sepultado, mas ele não viajou até chegar naquele instante em que ele sabia que era o plano perfeito de Deus Pai. E por que ele fez isto? Em benefício da igreja, em benefício de toda a humanidade, dos seus amigos e de seus inimigos, em benefício de cada um. Jesus demorou para ir para Betânia. Então, quando você pensar que ele está demorando, saiba que ele está preparando o melhor. Jesus não demora. Um ditado popular diz que Deus tarda, mas não falha, e é uma grande mentira, porque Deus não tarda e nem falha. Ele faz o certo na hora certa, no tempo certo. E é por isso que nós precisamos treinar as nossas mentes, os nossos corações, para aprendermos esta grande lição. Porque nada, queridos, vai nos ajudar a suportar as provações desta vida, nesta difícil jornada dos cristãos. Nada vai nos ajudar mais do que a firme convicção da perfeita sabedoria de nosso Senhor em conduzir todos os acontecimentos ao nosso derredor. Nós precisamos crer, não somente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, mas também entender que todas as coisas ocorrem no melhor momento, e é feita da melhor maneira, através do melhor instrumento, na melhor ocasião. Porque a gente diz, eu sei que isto vai trazer um benefício, mas eu quero que o benefício já aconteça agora. Não, não vai ser agora, vai ser no tempo do Senhor. É lógico que nós somos impacientes, principalmente quando estamos sendo provados, né? A gente quer que a aprovação termine logo, né? Senhor, já aprendi a lição. E Jesus fala, não aprendeu ainda não. A gente sempre propõe que a gente já entendeu, né? Já entendi. E Jesus fala, entendeu não. Nós não podemos esquecer, queridos, que o Senhor é extremamente sábio. O Senhor jamais comete erros. Por isso a verdadeira fé deve sempre dizer, Senhor, a minha vida e os meus dias estão nas tuas mãos. Faça comigo aquilo que o Senhor desejar, da forma como o Senhor desejar, no tempo em que o Senhor desejar. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E esse a gente pode dizer, queridos, que é o mais elevado nível de fé, aquele que é capaz de esperar, mas uma espera tranquila,
numa quietude do coração, sem se queixar, sem murmurar. Que nós possamos tomar essa decisão de confiar totalmente na providência do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos crer que o Senhor Jesus, e nós temos estudado aqui, é aquele que criou todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas, aquele que está no controle de todas as coisas. É este Jesus que nos ama e que conduz todas as coisas num plano perfeito, de perfeita sabedoria. A gente olha, né, e a gente, principalmente esse mês, a gente está olhando aí o que está acontecendo no mundo político aqui do Brasil, e parece que está tudo solto aí, né? As coisas estão acontecendo fora do controle, não está nada fora do controle. A Bíblia diz que Ele coloca autoridade, Ele tira autoridade. Deus faz isto. Deus coloca os governantes que Ele quer colocar. A gente pode pôr a culpa em muitas pessoas que não sabem votar, e eu sei que o povo não sabe votar mesmo. Mas, sabe, independente do povo saber votar ou não, é Deus quem decide. A Bíblia é clara em Romanos: toda autoridade é instituída por Deus. Toda. Então, queridos, tudo que está acontecendo ao nosso derredor, seja em termos de governo, seja em termos de família, seja em termos de trabalho, de pessoas ao nosso derredor, Jesus está vendo tudo. E Ele tem o controle de todas as coisas. E Ele conduz a nossa história no meio de todos esses acontecimentos. Então, quando a gente passa por lutas, quando a gente enfrenta enfermidades, a gente precisa entender que isto acontece porque Jesus sabe o que é melhor para nós. Jesus sabe o tempo de nos socorrer. Jesus sabe todas as coisas. Quando você olha para aquela imagem de Jesus crucificado, aquelas mãos que foram varadas por aqueles escravos, pregando Ele na cruz, essas mesmas mãos que estão estendidas para você, e que agem da melhor maneira, no melhor momento. Jesus não precisa ter um motivo específico nosso para fazer as coisas, porque muitas vezes a gente diz: Senhor, olha, como que se Ele não tivesse olhado. Olha o que está acontecendo comigo, como se Ele não soubesse. Ele sabe todas as coisas. Queridos, nós estamos estudando aqui sobre a difícil jornada dos cristãos neste mundo. Mas, sabe, não é só as lutas, as enfermidades que sobrevêm sobre nós, mas nós vamos ver que o Senhor Jesus tem uma maneira de lidar e conduzir os seus discípulos também em meio às dúvidas, aos medos e às preocupações. Veja, nos versos 7 e 8, diz assim: depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Eles lhe disseram: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e mesmo assim, voltas para lá? Veja, quando Jesus fala para eles: vamos outra vez para a Judéia, eles ficam perplexos. Fala: peraí, Senhor, pensa direito. Jesus, o Senhor esqueceu? O Senhor esqueceu que a gente veio para cá depois de uma tentativa das pessoas apedrejar o Senhor? O Senhor não percebe que aquele lugar é muito perigoso para nós?
O Senhor esquece destas coisas? Por que o Senhor vai se expor a um perigo desnecessário? Eles não podiam ver a necessidade ou a prudência nos passos de Jesus. É interessante isso, né, querido? Porque a gente sempre pensa que Jesus não está raciocinando direito. Quantos de nós já não teve a ousadia de dizer, se fosse eu, né, eu faria melhor. Mas olha o que Jesus responde para eles. O dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. O que Jesus estava dizendo aqui com isto, queridos? Ele estava dizendo que é um tempo e um propósito determinado. E ele estava falando aqui a respeito do seu ministério terreno, que Deus Pai havia determinado um tempo e um propósito para o seu ministério. E esse tempo determinado por Deus não podia ser aumentado por nenhuma medida de segurança ou precaução dos seus discípulos. Como também esse tempo não podia ser encurtado por nenhuma trama dos inimigos. Esse tempo e propósito foi definitivamente fixado no decreto divino de Deus Pai. E andar durante o dia significa exatamente isto: você sabe o plano de Deus e você anda no plano de Deus. Isto é andar de dia. Você entender que Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E Ele vai conduzir todas as coisas para o cumprimento deste propósito, no tempo que Ele mesmo determinou. Então, queridos, o que acontece conosco? Quantas vezes nós somos colocados ou enfrentamos circunstâncias que são constrangedoras para as nossas vidas, como essa que os discípulos estão sendo colocados agora. Eles saíram de um lugar onde foram ameaçados de morte, e Jesus agora diz para eles: vamos voltar para lá. Quantas vezes, queridos, nós somos guiados por situações que, humanamente falando, nós não vemos nenhum propósito, nenhum objetivo. Por que isso está acontecendo? Não vejo um propósito para isso. Quantas vezes nós somos chamados para assumir posições que naturalmente nós evitaríamos e jamais escolheríamos por nós mesmos. O caminho que nós temos que seguir, a gente tem que entender, não foi escolhido por nós. E ainda que no momento que as coisas estão acontecendo, que a gente não possa ver nenhuma utilidade, existe uma sabedoria de Deus em conduzir as coisas desta forma. Então, em tempos assim como os que nós vivemos, nós precisamos sempre exercitar a nossa fé e a paciência. O que Jesus estava dizendo aqui para os discípulos, que o dia tinha 12 horas, e que se andar nessa luz, não haveria nenhum perigo, nenhum problema. Jesus estava dizendo: eu posso ser ameaçado, mas eu jamais vou permitir que uma ameaça me leve a negligenciar o meu chamado. Eu não posso permitir que uma ameaça venha interromper o propósito de Deus na minha vida. Eu não posso ser dirigido pelo medo. Eu tenho que ser dirigido pelo propósito de Deus.
Não importa o que aconteça, não importa as ameaças, o que importa é o plano de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos crer que o Senhor Jesus sabe o que é melhor para nós. Nós precisamos crer que Ele está nos guiando pelos caminhos que Ele mesmo preparou para as nossas vidas e que nos levam para o propósito final de Deus, e no fim da jornada nós entraremos no nosso lar celestial. Nós precisamos aprender a descansar de uma forma segura nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Entender que tudo aquilo que Ele permite é para promover a nossa fé. Muitas vezes corrigir coisas que precisam ser corrigidas em nossas vidas. E a gente precisa entender que aquilo que a gente não entende agora, a gente vai entender no tempo certo. Um dia nós vamos ver e olhar para trás e ver toda a sabedoria com que Deus conduziu cada passo da nossa jornada neste mundo. Pensa bem, queridos, se os discípulos tomassem aquela posição, falar, se o senhor quiser ir, o senhor vai sozinho, eu não vou pôr a minha vida em perigo porque o senhor quer ir para lá. Eles não iam ver a glória de Deus. Sabe, queridos, a gente tem perdido muita coisa que Deus tem para nós. Nós estamos retardando muitas coisas por causa do nosso medo. Porque a gente tem medo de abraçar o plano perfeito de Deus. A gente tem medo que Jesus vai falhar. Alguém até pode dizer, eu jamais penso que Jesus vai falhar. Mas quando você tem medo de dar um passo, é justamente isso que você está fazendo. Medo que Jesus vai falhar. Mas a gente tem que entender, queridos, que aquele que escolhe as situações agradáveis, só escolhe as situações agradáveis para a sua própria vida, deixa de participar da glória que o Senhor tem manifestado nos dias de hoje. Porque essas coisas só acontecem quando nós estamos trilhando o caminho que o Senhor preparou para nós. E então, queridos, aprenda isso, nessa difícil jornada dos cristãos neste mundo, nós seremos chamados a trilhar na nossa vida uma jornada que a gente não aprecia. E quando essas coisas estiverem acontecendo, então siga alegre, crendo que o Senhor está no controle, e então tudo vai dar certo. Amém? Os versos 11 ao 16, nós lemos que, e tendo dito isto, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos lhe disseram, Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Por vossa causa alegro-me, por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos nós também, para morrer com ele. Eu quero destacar nesse texto, queridos, primeiro aqui, a ternura com que Jesus fala da morte de Lázaro, e então a morte de todos os seus discípulos, de uma maneira tão bela, né? Demonstrando tanto afeto. E Jesus diz assim, nosso amigo Lázaro adormeceu. As Escrituras mostram que a morte, queridos, é um dormir. A morte dos discípulos, dos verdadeiros cristãos, é um dormir. E a expressão nosso amigo nos mostra que cada um de nós temos um verdadeiro amigo lá no céu. Um amigo que é todo poderoso, ilimitado em amor. Ele tem um amor que não tem fim. O Senhor Jesus, queridos, Ele cuida,
Ele supre as nossas necessidades, Ele nos protege, Ele se preocupa com cada detalhe de nossas vidas. E você tem que crer nisto, você tem um protetor infalível. Um cinto de segurança pode falhar, um airbag pode falhar, mas a poderosa mão do Senhor jamais vai falhar. A Bíblia diz que Ele não cochila nenhum momento, Ele não dorme, Ele está sempre atento, zelando por cada detalhe de nossas vidas. O mundo pode desprezar um cristão, mas sabe, nunca se sinta envergonhado por ser desprezado pelo mundo. Alguns podem até mesmo serem abandonados, rejeitados pelos seus pais. Mas Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O Senhor jamais vai nos abandonar. E uma coisa que a gente precisa entender, que Jesus é o verdadeiro amigo do cristão, mesmo na morte. E continua sendo depois da morte. As amizades deste mundo, elas são verdadeiras em tempos de prosperidade. Mas nos tempos difíceis, você olha para o lado e não vê ninguém. Quantas vezes nós somos decepcionados pelas pessoas. Mas a amizade de Jesus, queridos, ela é mais forte do que a própria morte, e ela vai além da sepultura, porque Ele zela por nossas vidas, que Ele cuida de nós, e naquele dia Ele estará lá pronto para nos receber nas mansões celestiais. O Senhor Jesus é o amigo mais próximo que um irmão. E a morte, então, do verdadeiro cristão é simplesmente um dormir, não é uma extinção. Eu gostava muito de ouvir Billy Graham, e ele dizia assim: quando vocês ouvirem dizer que Billy Graham morreu, não acreditem, porque Billy Graham só mudou de endereço, da terra para o céu. Ele não morreu. E essa é a grande verdade, queridos. E a gente não precisa ter medo da morte, como os discípulos: mas a gente vai para lá, a gente vai morrer. Não precisa ter medo da morte, não. Quem precisa ter medo da morte? Aquele que não conhece Jesus e não foi lavado no seu precioso sangue. Porque o aguilhão da morte é o pecado não perdoado. Mas os verdadeiros cristãos, e eu gosto de usar essa expressão, os verdadeiros cristãos, porque tem muita gente que se diz cristão e não é, mas os verdadeiros cristãos, eles foram perdoados, justificados pelo sangue do Senhor Jesus, e então ressuscitarão no último dia, e serão transformados na semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente precisa olhar para a história e ver que o sepulcro é um inimigo vencido, e no dia que Jesus determinar, toda a sepultura vai se abrir e vai devolver os filhos de Deus de uma forma segura e saudável. Todos os textos das Escrituras que falam sobre os cristãos que morreram, falam que eles dormiram no Senhor. E aqui a gente percebe, pelas Escrituras, que a morte não é um tempo intermediário, né, de um repouso inconsciente, que o cristão morreu, então a gente não sabe onde ele está lá aguardando o dia da ressurreição. Eu não creio nisto. Eu creio que no exato momento em que você fecha seus olhos aqui, você abre e contempla Jesus lá na glória. Você não vai ficar dormindo lá na glória esperando pelos seus irmãos. Você já vai estar desfrutando de tudo que o Senhor tem preparado. Eu não sei exatamente como vai ser, mas eu sei que vai ser a coisa mais maravilhosa que a gente jamais pôde imaginar. E então a gente precisa lembrar dessas coisas, né? Quando
nossos queridos vão partindo deste mundo, e mesmo quando estiver chegando a nossa hora de partir deste mundo, a gente precisa lembrar que a gente tem um grande amigo de braços abertos nos esperando para nos abraçar lá nos céus. A gente nunca pode esquecer que o próprio Jesus já passou pela sepultura, mas ele ressurgiu em glória, e assim vai ser com cada um daqueles que creem no Senhor. Para o incrédulo, a morte deve ser algo terrível, mas não para nós que cremos no Senhor. E por fim, queridos, eu quero pensar aqui que nesta difícil jornada dos cristãos sobre esta terra, é que quando nós nos convertemos ao Senhor, muito do nosso temperamento natural, da nossa personalidade, ainda permanece em nós. E por isso nós precisamos trabalhar todos os dias com a nossa personalidade e com os nossos temperamentos. Quando Jesus soube que Lázaro estava morto, e apesar de todo o perigo, Jesus decide retornar para a Judéia. Aí Tomé, chamado Dídimo, diz assim para os outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Que imagem você tem aqui de Tomé? Desespero e desânimo. Tá, vamos lá, vamos morrer. Até que a gente morra, vamos morrer. Um fatalismo total, né? Não vê nenhuma possibilidade de acontecer algo bom. Vamos lá, vamos morrer com ele. Esse mesmo discípulo que quando Jesus ressuscitou e apareceu entre os discípulos, ele não estava lá. Ele chega e diz: Jesus ressuscitou, ele estava aqui com a gente. Não acredito. Se eu não ver, se eu não tocar, eu não vou acreditar. Mas ele era um apóstolo. Mas imaginava que se retornasse para a Judéia, todos iriam morrer. Então, isso que aconteceu com Tomé nos mostra, queridos, que mesmo estando debaixo da graça de Deus, não são removidas todas as características naturais da nossa personalidade. Cada um de nós temos características distintas, mas como eu venho falando desde o começo, todos amam ao Senhor e são amados pelo Senhor. Mas não deve simplesmente dizer: Jesus me ama, tudo bem, eu amo o Senhor, tudo bem. Não, a gente precisa buscar a direção do Espírito Santo para tratar com os nossos temperamentos, com as nossas características pessoais. Quando a gente olha para Tomé, a gente vê aqui desânimo, mas também a gente olha e vê devoção. Duas características aqui na vida de Tomé: desânimo e ao mesmo tempo devoção. Ele diz assim, ele olha para os discípulos e diz: vamos lá, vamos morrer. Mas não vamos deixar ele sozinho. Não vamos deixar Jesus morrer sozinho, não. Vamos lá e a gente morre junto com ele. Porque se ele vai morrer, então vamos morrer junto. Porque sem ele a vida não faz mais sentido. Não adianta a gente ficar aqui para evitar a morte, porque sem ele aqui a gente faz o quê? Então, vamos lá, vamos morrer junto com ele. Sabe, queridos, a gente precisa ter essa convicção no nosso coração, que se a gente de fato ama o Senhor, jamais deve passar pela nossa mente um pensamento de deixar Jesus. Não importa o perigo que esteja pela frente, jamais pense em deixar Jesus. Jamais pense em abandonar o propósito de Deus para a sua vida.
Porque a única coisa que a gente precisa é a convicção de que nós estamos nas mãos dele. Ainda que a gente não tenha a animação que caracteriza outros irmãos, né? Aquele zelo ardente que muitas vezes a gente vê em outras pessoas, mas que a gente tenha essa determinação: jamais deixar Jesus, jamais abandonar o plano de Deus, jamais. Porque se a graça de fato reina no nosso coração, se a gente tem a experiência de conhecer a Jesus, se a gente já se arrependeu dos nossos pecados, se a gente realmente tem fé, então a gente deve permanecer com Ele, não importa as coisas que estão pela frente. Sabe, feliz é a pessoa que, apesar de todos os defeitos que tem, e nós temos muitos, mas Jesus olha para nós e Ele declara aos anjos: este é meu irmão, este é meu amigo, e eu não tenho vergonha dele, porque ele crê em mim. Então, queridos, para terminar aqui, durante essa difícil jornada dos cristãos neste mundo, nós precisamos somente crer que o Senhor Jesus está no controle de tudo, e que seu Santo Espírito está nos conduzindo de uma forma em que seremos aperfeiçoados e santificados. E então, com o nosso coração cheio de gratidão e adoração, vamos continuar caminhando e aguardando o dia, o glorioso dia, em que nós vamos nos encontrar com o nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, queridos. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham entendido. Hoje eu não falei sobre um milagre. Na verdade, eu falei sobre a ausência de um milagre. Mas como a gente deve se comportar na ausência do milagre. Quando a gente olha e parece que nada está acontecendo. Quando a gente olha e só vê uma perspectiva ruim. E então nosso coração diz: Senhor, eu creio em Ti. Não importa o que os meus olhos estão vendo. Não importa o que os meus ouvidos estão ouvindo. Não importa os meus sentimentos. Eu creio em Ti, Senhor. A minha vida está nas Tuas mãos, e das Tuas mãos eu jamais quero tirar a minha vida. Amém? Amém, queridos. Gostaria que você curvasse a sua cabeça por uns instantes e pensando sobre todas estas coisas. Eu sempre gosto de pensar na oração daquele pai que, quando Jesus perguntou para ele: você crê? E ele disse: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Eu creio, mas não estou crendo como deveria. Eu estou crendo, mas ainda a minha fé tem muitas falhas. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a crer. Me ajuda a crer. Me ajuda a crer somente em Ti. Me ajuda a crer, Senhor. Não deixe eu ser levado pelo que eu vejo. Não deixe eu ser levado pelo que sinto. Eu quero ser conduzido somente pela fé em Ti, Senhor.